Você sabe onde é o seu lugar diante dos seus pais? E o seu lugar na vida? E o que uma coisa tem a ver com a outra? É sobre isso que eu vou estar falando nesse momento. Eu vou estar falando de como a gente constrói esse vínculo, essa simbiose, esse lugar junto com os pais. É uma coisa muito profunda, porque ela é fisiológica, ela é do sistema nervoso. Nós aprendemos a sobreviver copiando os nossos pais. Isso não é um desejo, isso não é uma vontade, isso é a estratégia de sobrevivência do nosso sistema nervoso. E por isso é fisiologia, não é a nossa psicologia. Nós iniciamos a vida copiando porque essa estratégia fez os seus pais chegarem até o seu nascimento, ok? Então, é uma estratégia de milênios. Portanto, isso é orgânico, não tem livre-arbítrio. Você não escolhe, você não deseja, você não gostaria, nada disso acontece. O que realmente acontece é que o nosso sistema nervoso, ele vai absorvendo, ele vai copiando, ele vai imprimindo, ele vai corporificando em você o que você viu, o que você sentiu, o que você presenciou. E isso se chama simbiose. Você fica misturada nos seus pais. E isso é fisiologia, não é psicologia, né? Então, diante dos nossos pais, a gente tem que sobreviver e a gente busca vínculo. O vínculo, ele é absolutamente necessário e importante. Então, por quê? Porque eu sou mamífero e em bando nós vamos ter mais chance de sobreviver. Então, como eu faço para pertencer a esse bando? Então, eu copio o que se espera, eu copio o que precisa no sistema, eu me adapto e eu me coloco disponível ao sistema. Então, eu vou servindo ao sistema como troca, porque eles me deram a vida, eles estão me dando comida, me dão roupa, me colocaram na escola, me levaram no médico, me trouxeram até aqui. Então, a forma de você trocar com o sistema na infância é você se adaptando, é você copiando, é você querendo dar suporte, ajudando. Só que você é uma criança, você não tem racionalidade. E quem faz tudo isso é a nossa neurocepção. Neurocepção é um sentido que você capta pela pele, pelos sentidos, pelo sensorial, né? É o sexto sentido que Steve Porges, que é um biólogo, doutor em biologia, desenvolveu na teoria polivagal. A neurocepção faz você perceber o que o seu pai sente, o que a sua mãe sente, o que eles carregam do transgeracional deles, o que eles precisam, o que eles gostariam e o que eles não estão conseguindo e não estão dando conta. Tudo isso você absorve e isso fica no seu sistema nervoso, nas suas vísceras, órgãos e faces musculares. Assim, você aprende na sua infância, principalmente de 0 a 2 anos, que você está com um HD bem limpo, então você absorve. E até os 5, 6, 7 anos você copia com uma profundidade absoluta, porque você quer fazer parte, porque você precisa ser vista, porque você precisa ter valor, porque você precisa pertencer. A sensação de pertencimento me traz uma segurança, me traz uma calma, me traz eu não fico em estado de fuga e luta. Mesmo que para pertencer eu copiei comportamentos inadequados do meu pai, inadequados da minha mãe, desregulados do meu pai, desregulados da minha mãe, irracionais do meu pai, irracionais da minha mãe,
Porque o sistema nervoso, ele não tá vendo se aquilo vai te fazer feliz ou se vai te fazer infeliz. Ele precisa sobreviver, ele precisa copiar. Então, isso é a nossa fisiologia. Depois, o que você vai fazer com o que você copiou se tornará a sua psicologia. Então, eu tenho um lugar diante dos meus pais, o lugar que foi possível, o lugar onde eu consegui ser vista, o lugar esse lugar me dá um valor, me dá uma segurança, e o meu sistema nervoso vai regulando entre o simpático e o parasimpático. O simpático é o sistema de fuga e luta. Então, para eu não viver em estado de ameaça, eu tento me adaptar ao máximo, porque se eu não pertencer, eu não vou conseguir sobreviver. Alguém tem que tirar o meu cocô, o meu xixi, me dar comida, senão eu não passo da minha primeira infância, de 0 a 2 anos. E depois, né, eu preciso continuar sendo alimentada, eu preciso continuar sendo cuidada, eu preciso continuar sendo vista, senão eu não sobrevivo. Então, essa adaptação diante dos meus pais, da ausência de um, da ausência de outro, da proteção de um, da proteção de outro, da troca com o vínculo de pai e com o vínculo da mãe, tudo isso começa a me dar uma referência interna. Vai me dando um lugar, uma segurança, acolhimento. E assim eu tenho um valor. Então, correspondendo, me adaptando, eu vou tendo valor. E isso se torna uma identidade. Então, a nossa identidade começa copiando o sistema familiar, a estrutura social, a estrutura familiar que você está inserida, né? Isso, de novo, é fisiologia. Como eu vou lidar? Isso tudo fica na base da minha estrutura de personalidade, na base dessa identidade. Como eu vou desenvolver e lidar com isto, né? Isso é o meu futuro e é a minha psicologia. Se eu tenho essa simbiose com os meus pais, uma simbiose fisiológica, eu aprendo a ter valor de uma determinada forma. Eu aprendo a ter valor me adaptando. Eu aprendo a ter valor percebendo o que o sistema precisa. E eu correspondo. Isso vai me trazendo habilidades, capacidades, eu vou percebendo, então eu percebo a carência da minha mãe, como é que eu posso resolver isso, eu percebo a carência do meu pai, como é que eu posso resolver aquilo, eu percebo a braveza da minha mãe, o que eu posso fazer aqui, a braveza do meu pai, o que eu posso fazer com esse, eu percebo a alegria da minha mãe, a alegria do meu pai, o que eu posso fazer por isso. Isso vão sendo as nossas habilidades, as nossas percepções, as nossas capacidades de adaptação. E cresço com essa identidade. O meu primeiro sistema social, além da minha família, é a escola. Então eu vou para a escola com essa estrutura. Eu vou para a escola com essas capacidades e habilidades que eu desenvolvi nessa estrutura familiar ou estrutura social. E lá eu não vou mais me relacionar com meu pai, com a minha mãe, só que eu não sei disso. Eu vou me relacionar com as pessoas da escola, com os outros pares, com o professor, com as regras da escola. Eu saio das regras de casa e vou para as regras da escola. Aqui eu vou ter um outro período de adaptação que pode ser muito difícil para mim. Mas como nós somos seres sociais, nós buscamos o vínculo e buscamos trocar, isso é nossa natureza mamífera. Eu vou em busca das pessoas e não necessariamente eu consigo, né? E não necessariamente eu sou recebida. Então aqui os conflitos começam com... Por quê? Porque eu estou indo me relacionar com a estrutura da minha casa, do meu sistema familiar. E não necessariamente ele é muito regulado, ele é muito racional, ele é justo. E eu trago tudo isso e me relaciono com o outro da mesma forma que eu aprendi na minha família.
E isso pode começar a gerar conflitos, e gera conflitos, né? Então, o nosso primeiro sistema social é esse, e que é muito diferente, mas tem um adulto, que é a professora, regulando. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Sai da sala, fica na sala, chama sua mãe, te dá nota azul, te dá nota vermelha, né? Então, tem um adulto regulando. Aí, nós vamos para a adolescência. Na adolescência, você vai no shopping de domingo sozinho, sem pai e mãe. E ali começa uma liberdade que você nunca teve. Então, você vai se relacionar com os pares e não tem mais adulto. O adulto que era professora, dentro da sala de aula, que regulava as regras. Quando você vai para a adolescência, e vai no cinema, e vai namorar, e vai no shopping, e vai na praça, e vai na esquina com seus amigos, só com pares, não tem autoridade, não tem adulto. E aqui é que essa estrutura infantil realmente vai ter espaço para se regular, porque não tem regra. Né? Não tem um adulto dando nota vermelha e dando nota azul. E ali vai vir, na sua adolescência, vai vir esses conteúdos regulados e os conteúdos desregulados, ok? Então, os conflitos maiores podem se iniciar nessa adolescência. E aí você vai acoplando experiências, uma em cima da outra. E você vai acoplando sucessos, fracassos, conflitos, as estratégias que você fez para manejar, a estratégia de sobrevivência que você fez com os meninos, com as meninas, com a autoridade. É aqui que isso tudo começa a se revelar. Nesse sentido, você vai desenvolvendo o seu lugar nas estruturas sociais. E quando você cresce, você vai querer o lugar que você tinha na infância. Ok? Só que você está numa estrutura social. E agora você é dono do seu nariz, você tem que se sustentar, você tem que se desenvolver e você tem que ser feliz. Né? Então, você precisa de um outro processo, que é a conexão com a tua essência, que é o teu propósito de vida, que é aonde você vai buscar uma referência. Não tem mais os pais, não tem mais a professora e não tem mais os pares da adolescência. Agora é você com você. E aí você busca um vínculo, um relacionamento que não necessariamente você consegue ou dá certo, né? Aqui você tem que fazer uma passagem psíquica. Você vem com mindset, você vem com uma estrutura psíquica desde a sua infância e você precisa se reprogramar. Né? E o Nexo Renascer Sistêmico propõe essa reprogramação, que é um descongelamento do seu imprint primário lá dos seus primeiros anos, para que você, em conexão com a tua essência, consiga intuir o que você deve fazer. E sobre isso, nós estamos fazendo uma jornada de orientação sistêmica, e a jornada ela se baseia na reconexão com a tua essência. Isso é gratuito e você pode estar experimentando isso entrando no grupo do WhatsApp que está aqui no link. Neste grupo nós temos vídeos, nós temos frases, nós temos exercícios sistêmicos que o Oswaldo Santucci orienta. Então, se você entra no grupo, tem muito material. Este sábado, no próximo sábado, vai ter mais um encontro. Se você entrar aqui no link abaixo, você gratuitamente você consegue participar do grupo e receber essas informações, esses caminhos, essas estratégias e exercícios, pequenos exercícios que podem colaborar neste caminho de transformação que você tem que fazer para se tornar um adulto. O que veio desregulado, o que veio irracional, o que veio muito triste, o que veio deprimido, o que veio ansioso, que impede o meu fluxo, que impede o meu sucesso, que impede a minha felicidade. Isso tem a ver
com o que a gente copiou dos nossos pais e com o que eles copiaram dos nossos avós. E com o que os nossos avós copiaram dos nossos bisavós. Então, esse é um raciocínio sistêmico, é um raciocínio transgeracional. Herdamos conteúdos emocionais que não ficaram resolvidos dos nossos bisavós, que os nossos avós copiaram pelos neurônios espelho e que os nossos pais copiaram dos nossos avós pelos neurônios espelho. Portanto, do mesmo jeito que eu copiei dos meus pais, isto vai de geração a geração. Este é o raciocínio básico do Nexo Renascer Sistêmico, que é um método que eu desenvolvi, que é um processo terapêutico que eu ofereço de 9 a 18 encontros individuais, para que você possa ter acesso a essas informações, esses imprints lá da sua infância, para que você consiga se diferenciar dos conteúdos herdados, copiados e aprendidos, porque foi reforçado cada vez que a sua mãe fez, cada vez que o seu pai fez. Isso é a base da tua estrutura psíquica e é possível transformar, acessando os imprints, descongelando e tendo nova orientação da tua essência. Participe. Isso é muito poderoso, é transformador, isso é possível. E assim, quando você sente o fluxo da vida, quando você sente construir alguma coisa que dá resultado, isso traz confiança e traz amor próprio e traz dignidade. Nada é melhor do que essa sensação. Não tem dinheiro que compre isso. Não tem. Isso é um sentimento de que eu sou capaz, de que eu tenho valor, de que eu confio que eu vou dar conta. Essa confiança se constrói quando você regula o que você aprendeu na sua infância para você ter fluxo como um adulto nos novos sistemas sociais. Participe da nossa jornada, entre aqui no link, entre no grupo e receba exercícios, conteúdos, meus vídeos do YouTube. Eu te espero, ok? Abraços, Gláucia Paiva.